Olá, boa tarde. A edição especial do Jornal da Câmara já está no ar. Aprovado em primeira votação na sessão plenária desta quarta-feira, projeto de lei que requalifica o centro da cidade. De acordo com o texto de autoria do Executivo, o programa Requalifica Centro tem uma proposta de revitalização das áreas centrais da cidade, a fim de reaproveitar os prédios antigos que estão degradados para estimular a moradia e o comércio. Esse conceito é chamado de retrofit. A gente requalifica o centro através desse projeto, dando oportunidades, principalmente de empreendedores e movimentos de moradia, poderem ter o pertencimento no centro, a cidade ganha. Traz incentivos, inclusive, para quem for fazer o retrofit aqui no centro, com a questão do IPTU, do ISS. Então é um projeto que vem de encontro com aquilo que a prefeitura quer. Ter o pertencimento no centro, com a reforma desses prédios e trazer as pessoas para morar no centro, onde a gente tem a grande maioria dos empregos. Por se tratar de projeto de lei que altera o zoneamento da cidade, a votação exigiu quórum qualificado de 2/3 dos vereadores da Casa, um mínimo de 37 vereadores. No painel eletrônico, foram 38 votos favoráveis, 6 contrários e 6 abstenções. Os parlamentares do PT se abstiveram e os parlamentares do PSOL se posicionaram contra. Traz mudanças para a região central de São Paulo, que podem ser mudanças mais positivas ou menos positivas. O problema é que a maneira como ele está sendo tramitado é antidemocrática, porque antes de ser votado em primeira, ele precisa passar por alguns conselhos municipais. Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Política Urbana, o Compresp, que é o que decide sobre patrimônio histórico. Um projeto que traz mudanças muito significativas sem passar pelo debate público. Esperar que a prefeitura abra um diálogo com a população do centro, para a gente conseguir entender o projeto, o que ele vai trazer de bom, o que ele vai trazer de ruim. Nós entendemos que trazer moradia popular para o centro é importante. No entanto, o projeto, como ele prevê desconto de IPTU, de ISS, para os proprietários, são prédios que já existem, abandonados e que precisam de reformas e adaptados para moradia, para escritórios e hotéis. Para aqueles que optaram por moradia de HS, que é de baixa renda, de 0 a 3 salários mínimos, deverão ter até um desconto maior do que aquele que optar por construção de hotel ou por construção de escritório. Nesse sentido, o projeto não contém nada disso, nós esperamos que em segunda votação a gente possa avançar nesses pontos. Também de autoria do Executivo foi apreciado em primeira votação pelos vereadores projeto de lei que autoriza a contratação de empréstimo para investimentos no município de São Paulo. O texto prevê a alteração da lei de 2019 e possibilita a realização de empréstimo de cerca de 8 bilhões de reais para atender áreas importantes na cidade. Com a pandemia, a arrecadação caiu e nós temos que gastar muito dinheiro em saúde. E nós temos agora, com a vacinação avançando, e eu tenho defendido isso, a retomada da economia, a prefeitura precisa investir um pouco em algumas áreas. Tem tanta coisa para investir nesses 4 anos, os recursos, além do benefício que vai trazer para a população na área da saúde, habitação, trânsito, transporte público, também para aquelas famílias que vão ter os trabalhadores sendo empregados nessas obras que serão realizadas com esses 8 bilhões de reais. De acordo com os termos apresentados, os valores desse financiamento poderão ser contraídos no mercado externo e interno. Aqui nós estamos falando de transformar uma autorização que nós já demos de 1 bilhão de reais em 2019 para 8 bilhões, dos quais 5 bilhões e meio no mercado brasileiro, então esse dinheiro virá para o município emprestado do próprio país em reais e o restante 500 milhões de dólares a R$5 o dólar, 2,5 bi em dinheiro internacional para investir na infraestrutura da cidade, investir em corredor de ônibus, investir em mobilidade urbana, investir mais em habitação. Esse dinheiro ele vem em boa hora. Não é para ser contraído de imediato, é uma autorização para o município buscar no que for mais barato para os projetos próprios. A economia passa a crescer muito a partir de setembro e um dinheiro que vem agora em investimento vai gerar muito mais emprego
e vai gerar também uma mudança no padrão econômico da cidade. Para os vereadores de oposição, o projeto de lei não especifica as áreas de investimento e promove o endividamento desnecessário. Acredito que o principal ponto contrário a esse projeto é a imprevisibilidade do pagamento. Como parte do empréstimo seriam em dólares, isso dependeria da variação da moeda. Ainda haveriam pagamentos de juros. Os cálculos mais otimistas demonstrariam que os 8 bilhões atuais, considerando o valor do dólar atual, poderiam chegar a 11 bilhões. Além disso, o texto do projeto é extremamente vago e isso traz muita insegurança aos paulistanos. Ele não detalha quais são os investimentos que vão ser feitos com esse empréstimo, né? Quando contraído esse empréstimo pela prefeitura, onde ela vai investir? Né? O que aparece na justificativa, não é nem no projeto, na justificativa do projeto, aparece uma intenção do executivo de aplicar esses recursos em algumas áreas, mas não diz como, quando, de que forma, em que tipo de serviço. Precisa de investimento, de recurso, mas não que ele seja feito assim dessa forma, sem que a gente consiga, né, de fato determinar para onde ele é e consiga inclusive melhorar os projetos que chegam nessa casa para que de fato eles atendam à necessidade das pessoas que mais precisam dele. O projeto não traz uma linha do que será feito com esse recurso. Então a nossa primeira crítica e principal é essa: vai ser gasto aonde? A segunda, a situação financeira da prefeitura não é ruim, tem muito dinheiro em caixa. Então por que você vai pegar dinheiro emprestado para pagar juros? Ao longo de 10 anos serão 3 bilhões de juros e isso tudo não está respondido. O projeto foi aprovado por 30 votos favoráveis e 18 contrários. Isso significa investimento em áreas prioritárias, como habitação, na questão do transporte, da questão da drenagem urbana, tudo aquilo que a cidade necessita, a gente vai ter condições de ter esse investimento. O projeto ele especifica aquilo que é a finalidade principal, é o transporte, é a coleta de resíduos sólidos. Então é isso que a gente está mostrando aqui para os vereadores. Nós vamos ter audiência pública, o secretário vai vir aqui, vai discutir, vai apresentar quais são as suas obras prioritárias. Então é dessa forma que a gente vai construir um projeto importante para a cidade. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na última reunião um projeto de lei que altera o protocolo de vacinação para quem se recusar a tomar o imunizante que previne contra a Covid-19 por escolha da marca. O projeto de lei 441 de 2021 é de autoria do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, e estabelece alteração no protocolo de vacinação na cidade de São Paulo para aqueles que se recusarem a tomar o imunizante contra a Covid-19 por escolher a marca da vacina. Se introduz uma regra que impede, por exemplo, do cidadão e da cidadã se recusarem de chegarem na UBS para receberem a vacina e se recusarem de tomar a vacina de uma marca que não agrade aquela pessoa. Por exemplo, alguém chega no posto e vai na expectativa de tomar, sei lá, a AstraZeneca e tem lá a Pfizer. Não vou tomar porque não é a marca que eu quero. Então, essa pessoa, no momento em que dizer eu não vou tomar porque não é a marca que eu quero, ela assina então o protocolo e passa para o final da fila, e agilizando a fila e desimpedindo outros que estão na prioridade. Ficam preservadas na prioridade gestantes e puérperas, o que faz todo sentido. Ainda durante a sessão, foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria dos vereadores Sandra Tadeu, do Democratas, e Marcelo Messias, do MDB, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão paulistano póstumo ao prefeito Bruno Covas. Está, portanto, aprovado o título de cidadão paulistano póstumo a essa grande figura política, essa grande liderança que nos deixou, que é o prefeito Bruno Covas.